bem-vindos a mais um vídeo aula. Fique em casa, gelzinho nas mãos, mas se houver uma necessidade extrema, fique em casa e beijo a todos. Lembrando, eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Mas vamos à nossa aula de hoje. Vamos ver em português com leitura, interpretação e vocabulário. Próximo slide. O que a gente vai observar? Eu já falei isso em sala de aula, mas eu gosto sempre de lembrar isso para vocês. Pontos importantes que me ajudam a interpretar aquele texto, seja qual for o texto. Olha só, regras básicas. Leia lentamente o texto. Por que ler lentamente? Para você entender palavra por palavra o que está escrito. Gente, quanto mais eu leio, mais eu melhoro a minha dicção, mais eu melhoro o quê? As minhas palavras, a escrita da palavra. Isso vai memorizar como se escreve a grafia de cada uma, certo? Outro ponto importante é o quê? A releitura. Você vai reler o texto quantas vezes for necessário. Você lê uma vez, não entendeu? Lê de novo. Um dos fatores importantes entre os estudantes em gerais é o que? Eles têm uma dificuldade de ler o texto e têm uma certa indisponibilidade de reler. Quer entender um texto? Precisa ler novamente, certo? Sublinhar ideias importantes. Pronto, estou lendo um texto, então eu vou marcar, certo? Aquilo que eu acho que é importante para mim. Ou seja, quando você marca, olha como é o nosso cérebro, é importante. A partir do momento que eu pego o livro, eu pego o marca-texto, eu leio o visual, eu leio falando, certo? Em voz alta, vai ser processado todo esse processo na minha memória. A memória vai guardar cada coisa que eu fiz para aquele momento. Então, vai chegar nas questões de interpretação que o seu cérebro vai lembrar das palavras, daquela frase que você grifou, porque o cérebro serve para isso, para memorizar processo que a gente faz, certo? Outro ponto importante é separar fatos de opiniões. O que é fatos? Nós já entendemos isso. Fato é uma verdade, é a veracidade de algo, é aquilo que aconteceu de verdade. O que é opinião? Opinião é aquilo que eu acredito que seja, entendeu? É a minha forma de ver determinada coisa, determinado assunto. E eu tenho que levar em consideração essa separação de fato e opinião, o que é verdade no texto, o que é opinião do próprio autor, da própria pessoa que escreveu o texto e minha própria opinião. É muito importante isso. Retomar a leitura. Se eu estou na questão 5 de perguntas relacionadas à interpretação de texto e cai uma pergunta que eu não lembro, o que é que eu faço? Eu vou retomar o texto e vou reler o texto, certo? Para que melhore a minha interpretação. Outro ponto importante é reescrever o texto lido. Professora, eu tenho um texto de 30 linhas, eu vou escrever o texto todo. Não há necessidade. Quando a gente se refere a reescrever o texto, o que é que a gente diz? Você lê o texto, compreendeu aquele texto, você vai reescrever aquilo que você entendeu. É como se fosse um resumo. Só que você tem que levar em consideração a reescrita de quê? Da introdução, do desenvolvimento e da conclusão daquele texto. Próximo slide. Pronto. Esse texto, gente, é o texto que vocês vão encontrar no livro de vocês. É o texto que vocês vão trabalhar, vocês vão inferir, ou seja, vocês vão interpretar, entender esse texto. Observe que ele é um texto de gênero que? Quadrinho, né? Ó, quadrinho 1, 2, 3 e aí vai. Observe que esse texto ele traz as duas formas, né? Que é misto. Ou seja, misto por quê? Porque ele traz a verbal, que são as palavras, e ele traz a não verbal, que são o quê? Que são as gravuras. Ok? Então, quando vocês for ler esse texto, observe. Faça a leitura visual, porque o bom dos textos em quadrinhos, porque faça a compreensão visual, mas não esqueça de ler o texto e, se preciso for, ler em voz alta, porque isso ajuda na nossa memória. Próximo slide.
Pronto, vocabulário. Aqui vocês vão ter também isso aqui no livro de vocês, e ele traz agitado, que vocês já sabem bem o que seria o agitado, cócegas. Quando vocês for fazer a interpretação de texto, vocês vão observar que o texto todo ele está nesse processo de cócega no menino, né? Plano, projeto ou programa que se destina a uma determinada finalidade. Qual é o meu plano? Eu planejo fazer uma viagem. Então, o que é que eu vou fazer para alcançar esse plano, para fazer, ok? Saiu pela culatra, não deu certo. Não funcionou, não foi dessa vez, ok? Então, a gente vai aqui só relembrar aquilo que eu já falei em sala de aula em relação ao manuseio do seu dicionário. Aqui eu trago isso para vocês, mas se vocês podem usar o de vocês mesmos, aquele que vocês usam em sala de aula, vocês vão usar o de vocês em casa. Observe que a primeira coisa importante para o manuseio do dicionário é o quê? A palavra, agitar. Qual é a segunda coisa importante? Ordem alfabética. Quando você for manusear, certo? Folhear o seu dicionário, você vai observar a primeira letra que começa aquela palavra. É o quê? A. Então, você vai lá, observem, vou botar pertinho de vocês, lá no A. Pronto. Começa aqui. Professor, eu vou perder tempo lendo todas as palavras até chegar no agitado? Não. Qual é o meu primeiro passo? Ordem alfabética. Qual é a próxima letra? G. Então, eu vou lá para o A e pulo lá para o G. Bem aqui, só para vocês. Eu não vou a muito longe, não, só para vocês lembrarem. Começa aqui, agir. Vendo? Aqui, bem aqui, agir. E assim sucessivamente. Eu vou A, depois eu vou pro G, depois eu vou pro I, pro T, até chegar na minha última letra daquela palavra, que é o O. Porque senão, gente, eu vou perder muito tempo lendo todas as palavras do dicionário até chegar no agitado. Não há necessidade para isso. Gente, já explicou em sala, é só um lembrete. Próximo slide. Pronto. Caligrafia. Vocês vão encontrar no livro de vocês esse seguinte contexto. Sílabas com N pós-vocálico. Vamos lembrar, o que é vocálico? Vocálicos são as vogais. Quais são elas? A, E, I, O, U. Quando ele diz sílabas com N pós-vocálico, ele está dizendo o quê? Que há a vogal e existe o quê? Existe o N. Não é o que está em estudo? Observe aqui, ó. Não é o que está em estudo? Vem aqui. O N, o que é que ele traz para nós? Ele vai dizer o seguinte: quando há o encontro das vogais com a letra N, ou seja, são diferentes. A é uma vogal, N uma consoante. Quando você junta essas duas letras, vocês vão observar que vai formar o que? Uma sílaba. Entretanto, vale lembrar o fonema. Lembra o que é fonema? Fonema é o som que sai da minha boca quando eu pronuncio determinada palavra, determinado vocal, determinado substantivo. Lembra disso que a gente viu? Então, justamente é isso que ele vai trabalhar. Quando há a junção do A, do N, eu formo um dígrafo vocálico. Certo? E o que é dígrafo vocálico? É a junção de uma letra diferente de outra que tem um único som vocálico, ou seja, que tem um único fonema, um único som. Pronto, aí a gente vai ver, pode passar. Próximo slide diz o seguinte, ó, vamos aí aos exemplos de com A, N. Observem aqui, tanto no início, no meio e no fim. Se vocês observar que existem muitas palavras no início, muitas no meio, mas pouca no fim. Professora, só tem essas duas palavras que terminam com A e N, com esse encontro vocálico, né? Com esse dígrafo vocálico? Não, existem outras, mas eu deixei somente essas duas para vocês perceberem que na nossa língua portuguesa existe muito mais no início, no meio e no fim já não tem
tantas palavras, ok? Vou só citar algum exemplo. Anta. Quando eu digo anta, o que é que vocês observam aqui? Quantas letras nós temos? 2. Perfeitamente, nós temos 2. Mas quando eu pronuncio, quando eu falo, você escuta 2 letras ou somente uma? Anta. Anta. Eu escuto apenas uma, ou seja, um único fonema. Eu tenho 2 letras para um fonema. Neste caso, digo vocálico, que é o encontro de 2 letras diferentes com um único som, ok? Angu, anjo, antigo, ansiedade, Antônio. Observe. No meio, bandeira. Vamos aqui a pronúncia, vamos aqui o fonema. Bandeira. Quantas letras eu tenho? 3 letras. Quantos fonemas? 2. Observe. Ban. Ban. Eu vou ouvir o som do B e do A. Ok? Ou seja, nós temos aqui o encontro de um dígrafo vocálico. 2 letras diferentes que significa um único som. Ok? E no fim nós temos Van e Tarzan. Próximo slide. Nós vamos aí ao exemplos com EN. Mais uma vez. Observem aqui. Perdão, gente. Vamos lá. No início, nós temos envelope. A mesma coisa anteriormente falada. Certo? A mesma coisa falada. Envelope, entregue, entrada, endereço. 2 letras diferentes, um único fonema, encontro vocálico. É isso? Não, eu estou dizendo que aqui há um dígrafo vocálico, tá certo? No meio eu tenho pente, vendo? Fazenda, sentar, mentira. A mesma coisa. Eu vou ter 3 letras, entretanto, 2 fonemas. No fim, nesse caso aqui, com bem, observe que eu já coloquei mais, porque realmente é uma verdade, certo? Existe mais, no fim, nesse caso do EN, do que o próprio AN, certo? Então, vamos lá para um exemplo. Pólen, abdômen, certo? Aí temos aqui o Éden, temos o líquen, tá? Recapitulando o vocálico, esse encontro aqui de EN, ele é um dígrafo vocálico, porque é um encontro de uma vogal e uma consoante, com o mesmo som. Próximo slide. Nós temos aí o exemplo de IN. Observe. Incapaz. Está no início. Incapaz. Inseto. Indesejado. Ok? Mais uma vez, só para lembrar, é o encontro de uma vogal com uma consoante que forma, nesse caso aqui, um dígrafo vocálico, que é o encontro de 2 letras diferentes com um único fonema, com um único som. No meio, nós temos pinto, pintura, nós temos brincar, certo? Nós temos sincronia, príncipe. A gente tem muitos exemplos relacionados a palavras que tem IN no meio. No fim, nós temos Calvin, nós temos Benjamin, nós temos Yasmin, né, que é um nome muito bonito, muitas mães gostam de colocar esse nome. Então, é muito fácil esse contexto, tá, gente? Próximo slide. ON, tanto no início, no meio, no fim. A mesma coisa falada anteriormente. Encontro, né, ou seja, o encontro de uma vogal e uma consoante, no caso de N, nós temos um encontro, um dígrafo vocal, tá certo? Vamos lá aos exemplos. Ondular, ontem, 11, dígrafo vocal.
um único som. No meio, portaria, sonda, contar, certo? Dígrafo vocal, um único som. No fim, observe que também a gente tem bastante palavras que não é o mesmo caso lá do início, que é a N. Nós temos o quê? Cânon, nós temos elétron, próton, nós temos ânion, nós temos nêutron. Todas essas palavras é o que? É o encontro de uma vogal com uma consoante N específica, que é o nosso contexto estudado hoje, certo? E que forma um dígrafo. Muito bem, exatamente, ele forma um dígrafo. Eita, professora. Dígrafo vocálico, tá, gente? Mais uma vez, dígrafo vocálico é o encontro de uma vogal com uma consoante, no caso N, que vai formar um único som. Próximo slide. Nesse contexto, gente, a gente vai ter aqui nosso último exemplo, que é o N. Tanto no início, no meio e no fim, tá? Untar, ungir, unção. No meio, fundo, nunca, segundo. No fim, Brown. Nesse caso aqui, ele vai se assemelhar ao quê? Ao AN. Vamos fazer aqui bonitinho, direitinho, bem aqui. Ele vai se assemelhar ao AN. Também são palavras que a gente vai encontrar na língua portuguesa com menos quantidade, diferente dos outros exemplos, de EN, de IN e de ON, ok? Próximo. Então é isso. Só para a gente fazer uma soma do que a gente estudou, certo? O encontro das vogais A, E, I, O com N, nós vamos ter o quê? Um dígrafo vocálico, que é o encontro, certo? Dessas duas letrinhas diferentes com um único som. Então, beijo a todos e até o nosso próximo vídeo aula.